Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos ler o capítulo 3 da segunda carta de Paulo a Timóteo. Amém? Vamos orar a Deus, pedindo a Ele que abra o nosso entendimento. Pai querido e Pai amado, graças te dou, Senhor. O Senhor é poderoso, glorioso. O Senhor é digno de toda adoração, Pai. Eu te louvo, eu te amo. Abre, Pai, agora a nossa mente, o nosso coração para receber a Tua palavra que é viva e eficaz. Espírito Santo de Deus, invade esse ambiente e seja através de mim que o Senhor fale poderosamente. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Diz assim a palavra no verso 1 do capítulo 3 da carta de Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo. Verso 1. Mas você precisa saber disto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigo do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes, pois entre estes se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejos, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé. Mas esses não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de Janes e Jambres. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais tive de enfrentar em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Aleluia, né? Amém por esse capítulo tão maravilhoso que nos ensina tanto, que nos fala tanto da palavra, né? Nos fala tanto sobre colocar a palavra de Deus como nosso manual
de vida, como é importante a gente ter esse discernimento e essa sabedoria, né? E saber discernir o falso profeta, saber discernir aquele que professa as coisas do alto e aquele que não tem nada do alto. É apenas confirmando na palavra o que a gente ouve. É assim que a gente conhece o falso profeta e o verdadeiro ensino. Amém? E aí eu meditando aqui na palavra, eu aprendo que esse capítulo nos mostra, é uma reflexão, né, sobre viver em tempos difíceis. O que Paulo escreveu nesse capítulo parece descrever perfeitamente os dias em que vivemos. Ele falou sobre tempos terríveis e a cada notícia que recebemos parece que a profecia está se cumprindo diante de nossos olhos. Existe o egoísmo, o amor pelo dinheiro, a arrogância, a ingratidão. Estão por toda parte. A aparência de piedade sem o poder transformador de Deus também é uma realidade. No entanto, Paulo não escreveu essas palavras para nos fazer temer. Ele queria preparar Timóteo e todos nós para enfrentar os desafios espirituais dos últimos dias. A solução, irmãos, não está em se esconder ou desanimar, mas em permanecer firme na verdade da palavra de Deus. Paulo nos lembra em todo tempo que a Bíblia é suficiente para nos ensinar, corrigir e nos equipar para toda boa obra. Em um mundo onde as pessoas estão constantemente aprendendo, mas sem nunca chegar ao conhecimento da verdade, somos chamados a ser diferentes. Nossa fonte de sabedoria não vem do mundo, não é o mundo, mas é a palavra viva de Deus. Ela nos dá direção e nos transforma de dentro para fora. Eu sempre digo isso, né? Que a palavra de Deus é o nosso manual de vida. A realidade da perseguição pode parecer intimidadora, mas é um lembrete de que estamos no caminho certo. Jesus prometeu que seríamos odiados por causa do seu nome, mas também garantiu que estaríamos seguros em suas mãos. Portanto, meu irmão e minha irmã, enquanto vivemos em tempos difíceis, devemos nos apegar à verdade eterna. Devemos nos apegar à palavra de Deus. Deus não mudou e a sua palavra permanece como nossa luz e guia. Desculpe, irmãos. A palavra de Deus, ela permanece como a nossa luz e guia. Em meio à escuridão, podemos brilhar como estrelas no universo, refletindo a glória de Cristo em tudo que fazemos. Aleluia, né? Aleluia por esse capítulo, aleluia por esses ensinamentos de Paulo, né? Paulo nos ensina muita coisa nesse capítulo. Ele ensina para Timóteo e traz para os nossos dias, né? Porque praticamente estamos vivendo exatamente isso. Esse capítulo ele nos leva a um cenário desafiador, revelando com clareza as características dos últimos dias. Então a gente precisa entender que Paulo, nesse capítulo, ele apresenta uma lista de comportamentos que refletem a decadência moral e espiritual da humanidade. Mas o que isso significa para nós? Estamos vivendo esses tempos? Sim, nós estamos. Imagine uma sociedade, irmãos, onde os valores são distorcidos, as aparências importam mais do que a essência. Essa descrição, ela não soa familiar a nós? Sim, soa, porque é o que a gente vê.
nos dias de hoje. Paulo não só nos alerta sobre o aumento do egoísmo e da corrupção, mas também nos equipa com uma poderosa solução, que é a Escritura Sagrada. Somente através da palavra é que a gente vai encontrar sabedoria e discernimento para enfrentar esse mundo. Em meio a essa confusão e ao caos, a palavra de Deus, ela permanece como um alicerce seguro, útil para o ensino, útil para a repreensão, útil para a correção, para a instrução na justiça. É isso que Paulo fala no verso 16. No verso 16 do capítulo 3, olha o que Paulo diz. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então é isso que a palavra nos diz. O capítulo 3 não apenas denuncia o estado sombrio do mundo, mas também oferece uma mensagem de esperança e propósito. Amém, irmãos? Então a gente, como seguidores de Cristo, somos chamados a não apenas sobreviver nestes tempos difíceis, mas a nos destacar, sendo plenamente preparados para toda boa obra. É o que diz a palavra, de Deus. Amém? Então é isso, irmãos. Esse foi a meditação do capítulo 3 de 2 Timóteo. Amém? Vamos orar agradecendo a leitura e essa reflexão e essa meditação. Pai querido e Pai amado, graças te dou, Senhor. Gratidão, gratidão, porque o Senhor é bom em todo tempo. E nos dá discernimento, nos dá sabedoria para reconhecer e evitar os falsos ensinamentos. E a arma que o Senhor nos dá é a Tua palavra, a Sagrada Escritura. Pai, que a gente busque na Sua palavra essa sabedoria, esse discernimento, porque é só nela que a gente encontra direção. Nos dê também, Senhor, coragem para viver piedosamente, mesmo diante da perseguição, porque isso irá acontecer. Isso irá acontecer, já acontece, né? Uma perseguição velada, pessoas que não querem ouvir, ficar perto da gente porque acham que a gente agora não está mais na mesma sintonia que elas, porque elas são do mundo. Ah, Senhor, nos capacite a ganhar mais almas para Ti. Nos capacite, Senhor. Nos encoraja, nos dê força para viver piedosamente, mesmo diante de tanta perseguição, de tanto desprezo, de tanta zombaria. Eu te agradeço, Senhor, por ter acesso à Tua palavra que é viva, a Tua palavra que penetra no íntimo dos nossos corações e nos equipa para enfrentar os desafios espirituais de cada dia. Obrigada, meu Deus. Obrigada por nos amar. Obrigada, Senhor, porque nós te amamos, porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigada, Senhor. Obrigada porque temos acesso à Tua palavra que é viva e eficaz. Que ela nos oriente e que nos dê sabedoria e nos dê discernimento sempre, sempre, Pai, para enfrentarmos esse mundo, para enfrentarmos as distrações. Que a gente não dê espaço para esse tipo de distração que nos tira o foco de olhar para Ti, de olhar para o alto. É o que eu oro, em nome de Jesus. Continua ministrando aos nossos corações. Obrigada, meu Deus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe vocês.
Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser e se assim Ele permitir.